Oi, gente! Hoje vamos conversar com a Joana, que após iniciar 2 cursos universitários, viu a possibilidade de trabalhar com a educação para o empreendedorismo e iniciou seus estudos em processos gerenciais. Hoje, ela tem a DNA Recursos Humanos, que está completando 2 anos. Então, seja muito bem-vinda, Joana, e meus parabéns pela sua empresa completando 2 anos hoje. Pois é, curiosamente a gente está de aniversário no dia da entrevista do Geração Z. Coincidentemente. Me conta, como ela começou? Eu trabalhava com educação, contei um pouco da trajetória. Eu tive uma influência muito boa de professores durante a educação básica, lá no ensino médio, assim, ensino fundamental também, finalzinho. São professores que eu admiro muito e que me mostraram um pouco do quanto a gente consegue influenciar as pessoas e o quanto a gente consegue trazer mais possibilidades. Vamos lá, né? Um pouquinho da minha história também, porque, querendo ou não, ela mistura. Eu vim de 2 famílias com realidades bastante diferentes. A família da minha mãe, que tem menos estrutura, que é uma família um pouco mais humilde. Minha mãe, né, com 7 irmãos, sempre cuidou dos irmãos mais novos. Então, com 6 anos, 7 anos, 8 anos, ela cuidava dos irmãos pequenos. Minha avó trabalhava o dia todo, o pai não era presente. Já da família do meu pai, uma família de advogados, com muito mais estrutura. Então, eu via as 2 realidades e aquilo mexia comigo. Porque por que era tão difícil para a família da minha mãe, assim, conseguir chegar em algo que para a família do meu pai foi mais fácil? A partir daí, eu sempre comecei a me envolver em coisas que me deixassem em contato com, tanto com a minha bolha, digamos assim, porque eu sempre estudei em escola particular. A minha bolha não olhava muito para isso, quanto participar de projetos sociais, de estar em contato com pessoas que não têm a mesma realidade ou que não têm os mesmos acessos. E aí, com professores de filosofia, Fábio Fragoso, que foi muito marcante na minha trajetória, o de sociologia, Reinaldo Jeremias, eles foram me mostrando que existiam caminhos. E eu comecei a buscar. Então, fui para a área sempre da educação, fiz química, licenciatura para dar aula de química, porque eu queria ter contato com o adolescente, porque o adolescente ele é muito para frente, ele tem muita força, tem muita coragem, tem muita garra também, arrisca mais, mas também sabia que era um desafio, talvez não fosse bem por aí, não entendia nada do mercado de trabalho, porque quando a gente está no ensino médio, a verdade é que a gente não entende nada. Já fica uma dica para quem está no finalzinho aí do ensino médio. Você quer seguir uma profissão, vai lá e conversa com alguém que trabalha nessa profissão. Busque informações antes de tomar qualquer decisão. Porque a gente acha que sabe, mas o mercado de trabalho ele é muito mais do que a gente imagina e tem muito mais possibilidades. E aí, tentei química licenciatura, depois acabei trocando para pedagogia, para trabalhar com educação ainda, mas vi um desafio grande ali de impactar, de criar impacto. Eu queria criar impacto. E a nossa educação no Brasil, ela é bem rígida em vários pontos. Então, eu comecei a entender que o empreendedorismo, ele dá potência e ele tira a gente um pouco das amarras. E aí, eu me apaixonei pela educação para o empreendedorismo e decidi trabalhar com isso. E essa trajetória de decisão, ela envolveu vários pontos, que era, por exemplo, se eu vou falar sobre isso, faz sentido que eu empreenda, que eu construa a minha empresa. Então, eu comecei uma jornada preciso entender em que nicho eu vou empreender, que estruturas eu preciso, tentei loja de semijoias, tentei dropshipping, tentei várias coisas. Isso eu comecei lá por 2018, 2019 a olhar. E aí eu pensei, eu posso fazer um curso sobre gestão de negócios, acabei indo para esse curso mesmo, gestão de processos, mas eu vi que eu aprenderia muito mais na prática. Então, eu comecei a olhar um pouco o mercado de trabalho, se eu já estava estável numa empresa que eu gostava muito de trabalhar, trabalhava, digo assim, com as mãos nas costas, porque era algo que me dava muito prazer, mas eu quis buscar um desafio que me desse, na prática, a noção de gestão de negócio. Então, eu busquei uma empresa que olhasse para o empreendedorismo, para o intraempreendedorismo e que me permitisse aprender mais sobre negócios. E eu fui para uma franqueadora e entrei lá
com esse discurso no início, dizendo, bom, quero aprender, quero me desenvolver, vou entregar bastante para vocês enquanto eu estiver aprendendo, mas eu vou abrir o meu negócio em alguns anos. Aconteceu que em um ano e meio eu abri o meu negócio. E, enfim, mais ou menos por aí, assim. Já foi para essa empresa franqueada pensando que ali, a partir de algum momento, você iria ter a sua própria empresa. Isso é muito legal. Isso foi sempre um sonho para você ou foi algo que surgiu? Então, foi nessa jornada de entender onde eu queria me colocar e com que eu iria trabalhar. E aí, quando eu vi que a educação para o empreendedorismo era algo que me cativava e que eu acreditava de verdade, aí que empreender fez sentido para mim, porque é muito mais difícil eu ensinar alguém a fazer algo que eu nunca fiz. E a chance de erro é grande, então eu precisava fazer isso dar certo. Foi por aí que eu comecei. Então, hoje eu não dou cursos, não dou aulas sobre empreendedorismo. Eu estruturo a minha empresa para que ela tenha toda a base que ela precisa, para que ela seja autônoma, digamos assim, não dependa de mim, porque querendo ou não, hoje eu sou a cara do negócio, muito do que acontece lá dentro sou eu que faço, eu, minha sócia também. Mas quero ir construindo para ela ser mais autônoma e dizer, bom, agora eu construí uma empresa interessante. Em paralelo a isso, eu e o meu marido, a gente já olha outras possibilidades de empresa. Então, realmente estou me tornando uma empresária para que depois eu consiga levar isso adiante. Você mencionou que você fez 2 cursos universitários, tanto licenciatura em Química quanto Pedagogia, mas desse meio saiu o empreendedorismo no final. O que te levou a ir para ele? Foi bem esse momento em que eu olhei o meu entorno. Eu vou puxar um outro assunto e depois eu vou conectar os dois. Vai fazer sentido no final, prometo. Tudo bem. Eu tenho uma tatuagem que está escrita assim, morra com memórias, não com sonhos. Porque eu sempre tive como base, o Cortella fala muito de, por exemplo, se você não pode contar para sua mãe que você fez, então não faça. A minha frase que norteia as minhas decisões, ela é, no dia em que eu for morrer, o que eu quero ter construído? Então, estava cursando pedagogia, trabalhando com educação infantil e pensando, o que eu quero ter construído? E aí eu vi que a estrutura, para quem trabalha com pedagogia, né? Para conseguir mexer nas estruturas governamentais mesmo, aquilo que a gente precisa seguir, é difícil, é um desafio muito grande, que talvez nesse momento eu não estivesse disposta a traçar. E eu admiro muito quem traça, porque eu conheço professores incríveis que fazem essa batalha, mas ela leva bastante tempo para ser travada. E é contra grandes estruturas, grandes órgãos governamentais. Então, dali eu comecei a olhar outras possibilidades que fossem mais rápidas e mais impactantes. Hoje, uma pessoa que empreende, ela consegue facilmente mudar a realidade dela e de toda a família e de todo mundo das próximas gerações. Então, ver isso me cativava muito. E eu pensei, poxa, para quem tem esse desejo, ter alguém do lado para orientar, para ajudar a entender como funciona, porque é difícil. Empreender é um desafio. Mas tendo pessoas do lado para nos orientar, isso se torna muito possível, muito viável e com impacto muito grande. A Joana de 10 anos, que já estava planejando a vida dela adiante, você diria que ela teria pensado que a sua vida teria se desenrolado dessa forma? Nunca. Nem pensar. Nossa! Se eu dissesse para a Joana de 10 anos de idade que ela ia trabalhar com recursos humanos, ela ia dar uma risadinha. E por que recursos humanos? Então, quando eu fui para essa empresa, que eu falei que eu queria entender mais sobre gestão de negócios e tudo mais, nessa empresa eu pude me experimentar em diferentes áreas. E isso foi muito legal, porque eu fiz acompanhamento de treinamentos. Então, né, tinha unidades franqueadas, essas unidades franqueadas passam por um treinamento para poder abrir e precisam ser aprovados, enfim. Então, pude participar de treinamentos, me ver nessa posição para ver se eu gostava. Pude experimentar a parte de recursos humanos, que também envolve um pouco, né, de fazer um direcionamento e tudo mais. E fiz recrutamento e seleção, fazia entrevistas, conversava com candidatos e ali eu fui gostando muito. Porque quando você conversa com um candidato no processo seletivo,
você consegue entender quais são os potenciais, qual é a capacidade dele. Eu já puxo um pouco da área da educação, então entender de pessoas mesmo, né? Entender de perfil comportamental, entender as possibilidades, o potencial de cada um. Quando eu comecei a fazer a entrevista e ver que eu podia conectar a pessoa com o sonho dela, isso me cativou muito. E eu, poxa, com isso aqui eu consigo trabalhar por muito tempo. Eu gosto de fazer isso. Eu tenho paixão por isso, é algo que me cativa, é algo que me empolga. E é aquilo, né? A jornada de empreender, ela é desafiadora, ela é estressante, ela cansa um pouco. Então, se a gente empreende em algo que não nos brilha, que não nos... eu gosto de falar não em gerir o meu tempo, mas gerir a minha energia. Porque tem coisas que a gente faz no dia a dia que aumentam a nossa energia, tem coisas que diminuem. E no processo de empreender, vão ter os dois. Mas que a gente tenha mais doses daquilo que aumenta do que diminui. Então, entender o que nos empolga, o que a gente gosta de fazer no horário livre, o que a gente gosta de fazer quando não está fazendo nada por outra pessoa, mas sim por nós mesmos. Eu gosto de assistir um filme. Que tipo de filme? Qual é a história do filme? O que me empolga nesse filme? Ou para livros também. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de estar ao ar livre com os meus amigos, eu gosto de ficar jogando. Entender aquilo que nos move sem esforço. Porque isso é o que vai abastecer energia. Quando eu percebi isso em mim, falei, aqui está uma área que eu gosto muito. Porque ela me satisfaz. Quando eu percebo que eu peguei um candidato que, às vezes, estava se inscrevendo para uma vaga, porque isso já aconteceu milhões de vezes. O candidato está se inscrevendo para uma vaga que não combina com o perfil dele. E eu percebo, faço uma conversa com esse candidato, boto ele para refletir, envio o teste, deixo ele fazer, para que ele conheça mais o perfil dele. Muitas vezes eu falava com esse candidato 2 semanas depois e ele dizia, não, realmente, agora eu entendi para que área eu quero ir. Eu conectava ele, vinha 1 ano depois ele me dizer, muito obrigada. Eles não esquecem. Então, isso me movimenta muito. Aí eu pensei, ok, quero empreender, quero trabalhar com educação para o empreendedorismo e vou empreender na área de recursos humanos para criar essa conexão entre candidatos e o sonho. E levou muito tempo até sentir esse chamado acontecendo? Não. Foi um clique? Também não. Também não. Muita reflexão sobre quem eu sou, qual é o meu perfil, quais são as minhas habilidades. Porque existe aquela crença de que trabalhar é difícil e que a gente precisa de muito esforço. Eu não concordo e eu não gosto dessa crença. Eu acho que a gente precisa ter leveza e entender quais são as nossas habilidades e o que a gente faz fácil. O que eu faço com muita qualidade, que é fácil e para algumas pessoas é muito difícil. Eu, por exemplo, tenho um perfil comunicador. Eu falo. E falo muito. Se deixar, eu levo horas na entrevista. Mas isso para algumas pessoas é difícil. Eu precisei me conhecer para entender que eu sou muito boa nisso. Outra coisa que eu faço com facilidade, organização de processos. Eu tenho uma visão geral de necessidade, então eu entendo, você precisa de um novo projeto, esse projeto ele tem diferentes fases, a gente precisa conectar essas fases em processo. Tem o processo comercial, tem o processo financeiro, tem o processo administrativo e todos eles têm que funcionar, de preferência com automações, para ficar mais fácil. Isso é algo que eu faço naturalmente, faço bem. Então, vamos lá, o que eu não faço bem? Eu não sou a pessoa que executa todos os dias a mesma coisa com perfeição. Se eu for fazer isso, vai ter vários erros no meio do caminho. Por isso que eu entendo de automações. Porque se eu precisar fazer o pequeno detalhe de editar a data de 1 para 2, daí depois de 2 para 3, de 3 para 4, num dia vai sair 7 que era para ter saído 3, e eu sei disso. Não faz sentido pro meu perfil, não é a minha habilidade. Então, esse tipo de coisa, eu coloco pessoas complementares a mim, que são muito boas nisso, que fazem isso com facilidade. Minha sócia, Vanessa Pinheiro, maravilhosa, ela é perfeita nisso. E nós somos muito complementares. Então, essa leveza de conhecer a si mesmo, conhecer suas habilidades, e entender que não precisa ser difícil. Eu não preciso ser melhor no que eu sou ruim.
que é isso que eu discordo da educação básica. Eu não acho que a gente tem que ser a média em tudo. A gente tem que potencializar muito aquilo que a gente é muito bom e permitir que outras pessoas sejam muito boas naquilo que elas são muito boas. Então, a gente se complementa. A gente vai continuar esse papo que está muito legal, mas a gente vai para um pequeno intervalo comercial e a gente já volta. Estamos de volta e no primeiro bloco a gente estava batendo um papo muito legal aqui com a Joana e ela estava contando um pouco sobre como foi a experiência dela com a própria empresa e eu queria saber, assim, na prática, na lata mesmo, como você conseguiu recursos para abrir a sua própria empresa. Esse foi um desafio grande. Eu pensei muito antes de abrir a empresa porque... e acho que foi uma boa decisão. Abrir uma empresa com um grande investimento inicial é um desafio porque a gente não entende muito sobre como é empreender, que habilidades eu preciso desenvolver, como é que eu faço a estruturação financeira, como é que eu monto contrato, como é que eu abro a empresa, qual é o CNPJ, São muitas nuances que a gente precisa pensar. Então, qual foi a minha estratégia? Eu vou empreender em algo que o investimento inicial seja baixo. Recrutamento e seleção é algo que não tem muito investimento inicial, em geral as áreas de serviço, né? Uhum. O pagamento é antecipado, então a própria contratação do cliente conseguia manter a minha empresa funcionando bem. E foi uma decisão muito boa, porque antes de trabalhar com isso, eu fazia uma espécie de consultoria / auditoria com unidades franqueadas, olhando para toda a estruturação da equipe de recursos humanos. E sentar do lado do gestor para decidir ou ser a gestora são duas coisas completamente diferentes. Eu achava que entendia, mas eu pude perceber, sendo a dona da empresa, estando à frente, que realmente eu precisaria desenvolver muitas habilidades que eu não conhecia ainda. Então, começar pequeno, começar com um investimento inicial baixo de preferência, se descobrir quanto à gestão de pessoas, gestão financeira, gestão administrativa. Tem uma coisa que eu fiz no início da empresa que eu agradeço muito a mim mesma por ter feito, porque eu vi o potencial que isso me trouxe. Tu conhece o conceito de mastermind? Uhum. Existe o Napoleão Hill, ele fala muito sobre esse conceito de mastermind, que é você juntar várias cabeças que tenham os mesmos interesses para que elas se auxiliem. Eu entrei num grupo de network, um grupo de empresários. Então, eu como empresária não me reconhecia ainda. Às vezes eu me sentia meio funcionária. Parece que eu era meio funcionária da minha própria empresa, então era estranho porque não tinha ninguém me mandando fazer as coisas, aí às vezes eu ficava confusa, não sabia o que eu tinha que fazer, por onde começar. Depois que eu entrei nesse grupo de empresários, que é o BNI inclusive, tem alguns outros, eu comecei a ter uma mentalidade de empresária muito mais bem desenvolvida, porque eu comecei a aprender nesse grupo sobre direito do trabalho, direito de seguros, entender sobre gestão de pessoas, gestão financeira, porque tinha nesse grupo vários profissionais, cada um excelente na sua área, trocando informações. Então, não empreender sozinha, não me fechar, consigo trabalhar remoto, não me fechar só no escritório, ter essa troca faz muita diferença. E como foi aprender sobre toda a burocracia de ser uma empresária? Até hoje eu estou aprendendo, né? Todos os dias, não tem como não. É muita burocracia e a gente não consegue aprender tudo. A meu ver, é essencial. Claro que precisa de uma priorização para investimento, mas é essencial ir investindo nas pessoas que são excelentes em cada área. Então, pegar uma contabilidade que realmente consiga sentar contigo para debater sobre como é que a gente vai estruturar, como é que a gente faz, qual seria a empresa, né, mais adequada, é MEI, é ME, é limitada, se vai para o Simples Nacional, se não, vai para o lucro real. Como é que a gente vai fazer isso? Se eu, Joana, parar para estudar sobre cada uma dessas coisas, eu deixo de estudar sobre recursos humanos, que é a minha especialidade, e talvez eu deixe de criar tanto valor para o meu cliente. Então, eu prefiro trazer pessoas excepcionais nas suas áreas, não para dentro da minha empresa,
mas como parceiros. Né? O contrato, eles prestam serviço, a gente faz trocas e vai construindo. E você foi atrás de buscar algum curso de capacitação para ajudar na sua gestão? Cursos de capacitação eu fui fazendo alguns. Gosto muito do YouTube, acho que ele é uma maravilha que a gente tem em mãos, porque tu consegue acesso a muita informação por lá. Então, procurei muito no YouTube, pessoas que já atuavam na minha área, que empreendiam na minha área, porque empreender é algo que tem muita variável. Esse é o desafio maior, a meu ver. É a quantidade de variáveis que a gente precisa balancear e pensar. Então, se a gente vai olhar para pessoas que empreenderam em áreas muito distintas, isso às vezes se torna mais desafiador. Eu fui atrás desse grupo de networking que me ajudou muito também. Contratei uma mentoria para que a gente conseguisse olhar para o nosso negócio. E essa mentora, inclusive, ela já teve uma empresa de recrutamento e seleção na região em que a gente abriu a nossa. E ela não trabalha mais com isso. Então, trazer pessoas que já construíram para que a gente deixe de cometer alguns erros que essas pessoas já precisaram cometer na época delas e consiga avançar um pouco mais rápido. Isso eu vejo que foi essencial. Quem são os seus clientes hoje, você diria? Tem um público-alvo específico ou são pessoas já estabelecidas? Principalmente pequenas e médias empresas. Então, a gente trabalha com empresas de 30 colaboradores, tem empresas de 10 colaboradores também. E como eles encontram vocês? Principalmente pelo networking. Pelo networking. Aí está um outro ponto que eu achei interessante do nosso negócio, né? Existem várias formas de se chegar num cliente, mas o networking em si, a indicação, criar esse relacionamento, estar junto com empresários, ele traz um tipo de cliente diferente, que confia muito mais no nosso negócio, que sabe que a gente está ali prestando um bom serviço porque ele está nos vendo toda semana, está nos vendo esporadicamente nos eventos, está conosco, já saiu para tomar um café, conhece a seriedade do nosso negócio, sabe que não é uma empresa qualquer que foi aberta há uma semana e que está se experimentando. Então, para o nosso modelo, fez muito sentido investir no networking e nesse programa de indicação. E você sente que você recebeu o apoio da sua família, dos seus amigos, de pessoas da nossa idade quando abriu a sua empresa? Com certeza. Não teria como abrir e olhar para ela sozinha. Em determinados momentos, a minha irmã me deu ajuda, meu irmão mais velho também, que é advogado, até hoje ele ajuda um pouco com alguns processos. A gente precisa de uma base. Não, é muito difícil empreender sozinho. Às vezes a gente acha essa base dentro de casa, às vezes não. Dessa empresa que eu falei que eu trabalhei e que olhava muito para o intraempreendedorismo, de lá eu tirei muitas pessoas que me ajudaram muito a crescer. Uma delas é a sócia que está comigo hoje. A sócia, para mim, é como se fosse um casamento. Né? Tem suas particularidades, tem a parte boa, tem a parte difícil. Uma das coisas até que eu já vi das entrevistas aqui do Geração Z, que para mim foi muito importante, é a gente entender onde ela toma a decisão no negócio e onde eu tomo decisão. Na minha área, na minha especialidade, naquilo que eu estou à frente, o que eu disser é lei. Ela pode discordar, argumentar, dizer que não concorda, me puxar para uma reunião. E aí eu vou precisar ouvir. É minha responsabilidade como sócia dar ouvidos, entender, debater e tentar convencer ela. Não chegamos a um consenso? Nessa área é a minha opinião que vale, assim como na dela. Sim. Então hoje a gente se divide. Ela é quem faz a gestão da operação do negócio. Eu faço a gestão comercial, administrativa e estratégica. Então nessas áreas eu bato o martelo. Na parte de operação, ela que bate o martelo. Cada uma com a sua área. E como foi acrescentar ela ao time e separar essas áreas? Foi natural, acredito que principalmente pela conversa inicial. A conversa sempre foi nesse sentido. Precisamos entender onde cada uma vai se colocar, onde cada uma toma decisão. Quando a gente definir, a gente precisa estabelecer isso e respeitar o espaço uma da outra, para que dê certo. Você comentou que teve algumas dificuldades dentro do empreendedorismo como empresária. Qual você diria que foi a maior de todas?
Isso é difícil de saber, porque quando a gente empreende, tem uma particularidade que é você toma uma decisão e nem sempre você tem como saber o que aconteceria se a decisão fosse outra. Você vai sofrer as consequências e nem sempre tu sabe como seria se fosse uma decisão diferente. Teve uma decisão uma vez que eu tomei, eu falei, nunca mais eu erro nisso, mas eu vou errar em várias coisas ainda. Que foi, por exemplo, eu fiz uma estratégia comercial e como eu falei, o cliente ele paga uma parte antecipada, então isso ajuda a manter a previsibilidade de caixa, a gente a ter uma sustentabilidade como empresa. Eu quero deixar uma dica também. O segredo de uma empresa está na recorrência. Eu não sabia disso, eu descobri depois com o tempo. A gente precisa ter recorrência, precisa ter clientes que paguem um pouquinho todos os meses para que a gente consiga estruturar um negócio saudável. Eu não olhava para isso. Ainda a gente está começando a olhar cada vez mais. Mas teve um momento em que eu coloquei toda a estratégia comercial num pagamento pós-serviço. Pensei, vou baixar a barreira de entrada para virem mais clientes conhecer o trabalho é bom, eles vão ficar. Ok, e a previsibilidade de caixa? Como é que faz? E aí, chegou um momento em que o caixa praticamente zerou. E eu olhei e falei, ué, mas como assim? Por que isso? E aí tive que voltar nas minhas decisões anteriores e ver que, poxa, quando eu fui tomar essa decisão, eu não previ. Por isso a importância de alguém sempre olhando o financeiro. O financeiro precisa viabilizar o negócio. E é um pecado no Brasil a gente não ter uma educação financeira desde a base. Precisamos entender, conhecer sobre finança, sobre projeção de negócio, para que ele seja sustentável. É o financeiro que diz, vai rolar ou não vai rolar esse projeto. Então, para mim hoje, assim, ter alguém olhando para o financeiro e me dizendo pode ou não pode, é essencial. Porque aí eu garanto que tudo que a gente for construindo vai acontecer de uma forma sólida. Porque, querendo ou não, a gente tem várias ideias, quer fazer várias coisas, mas no final das contas, tudo tem um custo que precisa ser pago, e todos os meses. Então, fazer esse balanço, assim, foi difícil. Mas um passo de cada vez também, porque você não tem como saber de tudo logo no começo. Não. Vai aprendendo conforme a experiência vai vindo, né? E um segredo, que nem eu comentei no início, foi baixar o investimento inicial. Então, a gente foi aumentando o nosso centro de custo conforme a gente foi ganhando maturidade de negócio. Hoje, o nosso centro de custo é alto, a gente segura e lucra. Se eu tivesse o mesmo centro de custo lá no início, provavelmente eu teria quebrado muito rápido. Então, aí, dando um passinho de cada vez. É legal ter uma pessoa no financeiro, uma no administrativo, ter um BPO, que chama, né, uma terceirização para o financeiro, ter várias pessoas prestando serviço. Tudo bem, mas às vezes o custo disso é muito alto. Existe o Sebrae, por exemplo, que dá suporte para isso a um custo muito mais baixo no início. Então, a gente tem como ir construindo com calma. Com certeza. Inclusive, tem um QR Code na tela agora que está mostrando para vocês algumas informações que pode ajudar na capacitação de todo mundo que está assistindo. Eu queria até te perguntar se você já tem algum objetivo para daqui a 5 anos, 10 anos já estabelecido, que você gostaria de compartilhar para a sua empresa? Temos. Nós estamos fazendo o planejamento estratégico dos próximos 5 anos. E dentro desse planejamento estratégico está em fazer uma movimentação da empresa. Hoje ela é referência como recrutamento e seleção. A gente quer trazer uma referência como soluções em recursos humanos. E aí isso envolve trazer para o nosso cliente uma solução de aplicativo de gestão de equipe, trazer para ele também um olhar para a gestão de benefícios, tornando esse cliente mais atrativo para o mercado. E tudo isso tem uma projeção para ser construída, né? A gente já é muito sólido em recrutamento e seleção, então isso a gente explora como uma porta de entrada. Esse é um ponto legal também. A gente pode trabalhar muito um serviço que é uma porta de entrada, né? Porque acaba virando um marketing, digamos assim, e trazendo para o cliente mais soluções. Vocês têm redes sociais que a gente pode encontrar a empresa? Temos. Tem a minha rede social pessoal, que é Joana Stanieski, que eu posso compartilhar depois. A da empresa é DNA Recursos Humanos. Para finalizar, eu gostaria que você desse algumas dicas para quem está querendo entrar no mundo empresarial hoje e não sabe por onde começar, se você tem alguma coisa que você acha que é
bem relevante, interessante, assim, pode compartilhar. Tenho. Eu diria para conhecer muito sobre si mesmo, investir em autoconhecimento nesse início é muito importante, toma tempo, é algo que é muito desafiador, porque precisa de silêncio, né? A gente precisa silenciar o mundo como um todo para entender quais são os nossos desejos mais intrínsecos e se apoiar em pessoas que empreendem. Porque às vezes a gente ouve muitos conselhos de quem não construiu aquilo que a gente gostaria de construir. Então, se apoiar em quem realmente conseguiu construir, tem sucesso na área. E aí, quando a gente faz isso, tem que ouvir os conselhos e segui-los. Porque às vezes a gente fica questionando muito. Então, esses dois acho que seriam essenciais. E investir em si mesmo, conhecimento. Do Sebrae tem o Empretec, que eu já ouvi falar muito bem, que tem muitas possibilidades. Tem outros cursos também sobre empreendedorismo em si, na prática. Acho que isso poupa muito tempo, muito erro. E te ajuda a ter um direcionamento também na questão do autoconhecimento, até dentro do mundo empresarial. Então, muito obrigada, Joana, pela sua presença, por compartilhar a sua história com a gente. Espero que inspire todo mundo que está assistindo o programa. E muito obrigada. Muito obrigada também. O Geração Z vai ficando por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês também e até a próxima.